Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos novamente. Sou Larissa Loredo, titular do Cartório de Registro Civil do Distrito de Itaipava, em Pacajus, segunda vice-presidente da Noreg Ceará e delegada regional do Sinored. É com imensa alegria que recebo todos vocês novamente para o último dia de curso sobre o estudo do novo Código de Normas Extrajudiciais do Estado do Ceará. No dia de hoje, trataremos acerca da atribuição de protesto, registro de títulos e documentos de pessoa jurídica e registro de imóveis. No final do dia, teremos sorteios de brindes. Iniciaremos o ciclo de palestras tratando acerca da atribuição de protesto e, com isso, convido ao palco o senhor Carlos Guimarães, tabelião do primeiro ofício de notas de Fortaleza, graduado pela UERJ, especialista e mestre em Direito e Evolução Social e vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Ceará. Chamo também o senhor Lucas Araripe, diretor executivo do Instituto de Estudos de Protesto e Títulos do Brasil, Seccional Ceará, e o senhor Thales Freire, advogado com atuação em Direito Empresarial e Direito Imobiliário, especialista em Advocacia Empresarial Preventiva, com experiência em contencioso civil, trabalhista e fiscal, e advocacia com foco na atuação preventiva para a mitigação de riscos da atividade empresarial. Nessa primeira rodada, o Dr. Carlos Guimarães será o mediador e os debatedores serão os doutores Lucas Araripe e Thales Freire. Em relação às perguntas, elas acontecerão no final da explanação dos palestrantes. Vocês podem realizar as perguntas de forma escrita e entregar para as meninas que vão ficar nas laterais do auditório, aguardando o sinal de vocês para entregar as perguntas, tá bom? Aproveitem. Bom dia. Todos aqui são profissionais do direito? Alguém tem formação em outra área também? Todos, pelo visto, são profissionais do direito. Para eu ter uma ideia aqui da audiência, tem colaboradores, são mais titulares? Sei que tem uma colaboradora aqui na minha frente. Colaboradores? Colaboradores. Então, presumo que os demais são titulares. Apesar de que eu vi que tinha um que era um colega de fora muito interessado aqui no nosso tema. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o protesto ele vem sendo cada vez mais inovado, né? Ele não sofreu influência da lei, dessa lei nova, a 14.382 de 2022, mas ele teve uma iniciação, uma nova perspectiva com a lei das duplicatas eletrônicas. E foi um momento de inflexão muito grande, inclusive na minha carreira, porque, naquele momento, o protesto podia ter sido proscrito do mundo jurídico. Nós enfrentamos uma dificuldade muito grande no parlamento, né, onde os segmentos da sociedade, através de seus representantes, e da própria ambiência que é hoje o nosso sistema jurídico e a nossa sociedade, onde há muita participação e muitas audiências, o processo legislativo vem cada vez mais sofrendo com essas influências. Isso tem um lado positivo para fins de democracia, mas isso pode ser tem um lado negativo, uma vez que nem sempre a lei ou a norma ela pode atender a melhor forma. Porque o direito ele é um produto de uma determinada necessidade e não um determinado interesse específico. Então, nós tivemos que, através de muito trabalho, isso daí foi no final de 2018,
ajudar e fazer com que o protesto continuasse a existir. E é interessante, a gente está em 2023 e está ainda falando da mesma coisa. E do protesto, estou vendo aqui um colega do ofício de distribuição, né? E o protesto, em caso de proscrição, também a distribuição ia ser afetada. Né? Dito isso, o que é que a lei da duplicata eletrônica inaugurou? Ela, de forma incipiente, fez uma alteração na Lei 9492 de 97, introduziu o artigo 41A e estabeleceu ali que fosse criada a Central Nacional de Protesto, que é replicada, com as suas devidas características, nas demais atribuições. Tem a Central de Registro Civil, tem a Central de Registro de Imóveis, tem a central, digamos assim, vamos generalizar, né, de notas e do próprio RTD. Porque vamos estabelecer aqui um diálogo onde a terminologia seja precisa. Dentro da ordem corporativa das coisas, digamos que, apesar de existirem várias ferramentas e vários órgãos, tudo está debaixo de um guarda-chuva, que hoje, no caso, as entidades corporativas, Colégio Notarial, IRIB, ou Operador Nacional do Registro, ou aquilo que foi criado pelo Sistema de Registro Eletrônico, ou a ARPEN, ou o Instituto, ele, digamos assim, foi elevado a uma nova estatura para fazer essa gestão desse cartório 4.0. E aí está o protesto também nesse contexto. Em razão disso, vocês, como profissionais de direito, têm que levar em consideração que vocês podem considerar que os direitos e deveres de nós, tabeliães e prepostos, não advêm mais só da lei, não advêm mais só de uma norma, mas advém, sim, também de um convênio, de um contrato. Isso daí implica, inclusive, em descumprimento ou cumprimento de determinados deveres. E é muito interessante, com relação à gestão do protesto, aí sou obrigado a dar esse esclarecimento, que no estado do Ceará tem uma peculiaridade. A atribuição de protesto, sempre foi considerada um puxadinho de todos os cartórios. E qual era a virtude e o que se tornou a ser um problema? O protesto hoje ele está totalmente conectado em nível nacional, online e on-time. Então, se um cartório andar mal, tensiona todo o outro sistema e gera uma questão que se chama praça de pagamento, que pode ser coincidente ou não coincidente com o domicílio do devedor. Evidentemente que aqui tem conceitos que remontam até o direito romano, né? Porque uma das prerrogativas do devedor sempre foi pagar no seu domicílio, porque, afinal de contas, se ele era devedor, pelo menos se dava esse pequeno predicado a ele. Dito isso, feito essa breve introdução, que outrora era uma virtude, haver uma competição saudável entre os tabeliães de protesto, que eles iam até os gerentes bancários e buscavam, nas carteiras dos gerentes, o protesto de título, hoje passou a ser uma desnecessidade, porque o protesto, já desde 97, ele tem uma distribuição igual. Então, não existe mais essa competição. No entanto, em contrapartida, ele tem que andar de uma maneira
com uma determinada qualidade para atender determinados players de mercado, que hoje enviam de forma centralizada esses pedidos, que chegam da mesma maneira e no mesmo protocolo que outrora de papel, hoje digital. Então, eu brinquei aqui que a escritura continua a ser escritura, o registro continua a ser registro, mas vocês têm que olhar com um outro prisma, de uma outra colina, não do vale, mas talvez de uma dimensão superior. Por quê? Porque os cartórios e o protesto, eles vêm sofrendo essa grande influência tecnológica. Não é à toa que nós, temos que ser obedientes a determinados novos vocábulos, como, por exemplo, disrupção. O que é disrupção tecnológica? É a alteração de uma referência que antes a gente tinha no passado, a gente vai passar a ter outra referência, a gente está começando a trabalhar de outra maneira. Aonde vem escrito que arquivo de remessa, vocês conhecem esse termo na lei? Eu desafio aqui a qualquer um me dizer onde está na lei. Arquivo de remessa, arquivo de retorno, confirmação, não está na lei. Mas do convênio, do contrato e agora do provimento, ou talvez até do passado anterior, está escrito. E, por conta de estar escrito, tem que ser cumprido. Por quê? A parte geral do direito, tanto da lei como do contrato, surge direito objetivo e, portanto, direitos e deveres subjetivos, que recaem a um determinado personagem, pessoa natural ou pessoa jurídica. E, às vezes, até entes sem personalidade jurídica, como, por exemplo, condomínio. Bem, então, eu vou abrir aqui a palavra aqui para os palestrantes, para tratarem dos artigos em específico, aquilo que tenha despertado um pouco mais de curiosidade, sendo que há um pequeno adendo que eu vou fazer sobre a questão do espírito do legislador. Dentro de toda essa normatividade que veio caracterizando esse protesto 4.0, eu me ative muito. Eu sempre gostei muito do direito punitivo, da pena, do crime. Eu acho que ele tem uma influência filosófica muito grande e tem uma ligação muito grande com o direito administrativo, o qual também a gente está muito ligado, que é a nossa questão da própria responsabilidade funcional, de como nós temos que nos comportar no ofício. Existe uma diferença muito sutil, não sei se é o acaso ou não, ou proposital, que o legislador fez. Na lei que trata do sistema do registro eletrônico, ela diz das penas em específico. Aqui todos sabem que lá na nossa lei geral, 8935 de 94, no artigo 31 e no artigo 32, porque no 30 nós temos os nossos deveres. No 31, nós temos a normatividade dos nossos deveres. E no 31, inciso 1º, nós temos aquilo que em direito penal é o tipo, a conduta mais difícil, mais complexa, onde tanto o acusado como o julgador, não falei do acusador, isso é uma parte de conforto do acusador, tem o tipo em aberto, ou seja, simplesmente cumprir uma norma, descumprir uma norma. Isso é a coisa mais complexa de se avaliar e é o tipo mais fácil de se encontrar uma punição. Porque qualquer norma, em tese, que você descumpra, você está sujeito a uma determinada pena que vem depois no artigo 32. Multa, advertência, suspensão e até perda de delegação. Já no registro de imóveis, por exemplo, a pena vem em concreto. Então, eu me pergunto,
O que é que o legislador quis dizer com isso? Mas a gente tem uma referência no Registro Civil, no Registro Civil das Pessoas Naturais, que foi a primeira atribuição que levou o primeiro baque forte quando da gratuidade extensível a todos. Porque quando o Constituinte, de 88, ele preveu a gratuidade do nascimento e o óbito, no caso, ele não estendeu a todos os casos, mas depois a lei de 97 estendeu em qualquer certidão de nascimento e em qualquer certidão de óbito. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós temos que fazer uma reflexão qual foi a ideia que o legislador quis passar aí. Se é mais sensível descumprir uma ordem que nasce do convênio, do provimento, da lei ou do contrato para fins de protesto, ou se é mais sensível descumprir a mesma ordem, o mesmo direito objetivo que nasce da lei, do convênio e dos próprios mandamentos dessas centrais. Então, eu deixo isso daqui como uma reflexão para os senhores, né? Porque aqui todos já são profissionais, não considero que não tem mais nenhum estudante aqui, né? Então, não podemos nos dar ao luxo de meramente refletir, mas, acima de tudo, assumir e encarnar essa responsabilidade que vem inaugurada, digamos assim, de uma maneira mais moderna, com esse provimento. Então, eu vou dividir aqui a palavra com o Dr. Lucas Araripe, com o Dr. Tales, não sei como é que vai ser a ordem, então os senhores fiquem à vontade para discursar. Bom dia a todos. Acompanhando aqui um pouco da fala do Dr. Carlos, sendo breve, é muito visível essa mudança de comportamento do nosso legislador quando ele traz essas novidades do nosso provimento. Para quem leu e conseguiu acompanhar com um pouco mais de atenção, o que o provimento está trazendo, na verdade, é uma modernização do serviço de protesto. O serviço de protesto ele passou muito tempo estagnado, trabalhando da mesma forma, e nós acabamos perdendo espaço, comercialmente falando. Nós vimos outras empresas, por assim dizer, ganhando espaço na recuperação de crédito e o protesto ficando para trás. Por que isso acontece? Falta de dinâmica. A gente não tinha uma dinâmica que acompanhasse o mercado. O cliente ele não quer aguardar 45 dias para ter a resposta de um título. Ele não quer aguardar 15 dias para ter uma certidão. Ele quer dinâmica. Ele quer estar ali, entrar no sistema da forma mais intuitiva possível, sem muito burocracia, e ser atendido. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, ele não sabe nem o que é cartório. Muitas vezes, não sabe nem o que é cartório de protesto. Então, para a nossa felicidade, o provimento veio modernizar o protesto, no sentido que agora a gente está em pé de igualdade com essas empresas, porque muito da burocracia foi retirado. Não só nesse provimento, veio já é uma caminhada de um certo tempo. Nós vimos, por conta da pandemia, os provimentos do CNJ que deram consideráveis saltos de modernização, intimação eletrônica, envio de título até por e-mail. Então, e o CNJ, a Corregedoria, eles foram vendo que isso era o caminho correto que o protesto deveria seguir para poder se igualar com esses demais prestadores de serviço. Novamente, aqui puxando a fala do Dr. Carlos, senão a gente ia fatalmente acabar. Mas nós preparamos aqui nossa fala de uma forma para tratar muito mais as dúvidas que surgem até para o Instituto, por parte dos cartórios, e também pontuar essas novidades que, se forem bem trabalhadas,
a gente vai conseguir, sim, continuar melhorando os índices do protesto no Ceará. Tá? Deixa eu ver aqui. Uma dúvida bem comum que surge lá no Instituto é com relação ao domicílio do devedor. Tá? Tanto o domicílio do devedor quanto nos casos de codevedores, né? O título que chega com mais de um devedor ao cartório. Né? O provimento é bem claro. Né? O título ele tem que ser apontado na comarca de origem do endereço do devedor, salvo nos casos em que a lei prevê ou nos casos que for conveniado entre as partes. Né? Então, assim, o provimento, novamente, vem reforçando essa informação, né? E, de uma forma bem clara, ele explica que a questão do codevedor, que ele realmente é uma das dúvidas mais frequentes. O pessoal entra em contato e questiona, mas o título aqui ele tem 3 devedores, um é da minha comarca, os outros 2 não são. Né? Se não tiver conveniado, se não tiver informado e determinado pelo apresentante, o documento, qualquer um deles, na verdade, ou o documento do devedor da comarca. Então, simplesmente o cartório, Lucas, eu vou ter que fazer 3 intimações, eu vou ter que fazer 4 intimações, 5 intimações? Não, só se o cartório achar que deve. Se não, basta ele escolher um deles, se todos os 3, no exemplo que eu dei, forem da mesma comarca, basta escolher um deles e seguir a intimação desse único devedor. Se tiverem de fora da comarca, um da comarca e outros 2 de fora da comarca, vai ficar a critério do cartório. Se manda uma carta comum para informar do caso, se manda um AR, a gente sabe que o que dá liquidez ao título é o devedor tomar ciência que ele está sendo intimado. Né? Se ele não tomar ciência, dificilmente ele vai ver alguma coisa relacionada no edital e aí vai tomar alguma atitude para fazer a quitação do título. Tá? Aqui é basicamente o que eu estava tratando, né? A previsão, os aspectos práticos e a exceção. Pode passar. Né? E aí a gente vai na apresentação do título. Tá? O título hoje, eu acredito, eu não tenho esses números, mas eu acredito que todos vocês têm uma quantidade bem pequena de título apresentado em balcão. Seja o mínimo, na verdade. Né? A grande maioria disso vem por meio eletrônico. E isso, pessoal, ele vai continuar se distanciando ainda mais esse percentual. Né? A gente sabe que a tendência é que cada vez mais as coisas fiquem de forma eletrônica. Então, quando um título ele é encaminhado de forma eletrônica, seja pela CRA ou seja pela SEMPROT, é por mera indicação. O tabelião ele não precisa verificar os dados, somente os dados formais do título, ele não precisa verificar a dívida, se está vencida, se não está. Isso tudo é de responsabilidade do apresentante. Quando o apresentante envia de forma por indicação, ele está assumindo todas as responsabilidades do que ele está informando ali naquele arquivo, que nós chamamos hoje, né, naquela remessa. Então, o cartório ele pode ficar tranquilo com relação a receber aquela informação. Ele recebe, olha, realmente se é daquela comarca ou não, ele devolve. Então, assim, a verificação é muito mais no sentido, hoje, de somente os dados formais. Por que isso? Porque os sistemas eles ainda não conseguem identificar se aquele dado formal que está sendo colocado ali ele é verdadeiro ou falso. Né? Então, ele pode colocar um CPF 00000 por acaso e passar. Né? O sistema ele não vai identificar, ele identifica que aquele campo foi preenchido de forma correta. E aí,
verifica-se também a comarca, se é daquela comarca o título. Se for, aponta, dá seguimento, não precisa se preocupar com outras questões que possam trazer problema ao cartório. Muitas vezes, nós somos questionados que o cartório diz, mas o devedor veio aqui e ele disse que não deve, não reconhece essa dívida. O que é que eu faço? Eu devolvo? Eu seguro? Eu não intimo? Eu não protesto? A grosso modo, isso não deve ser objeto da atenção de vocês. O cartório ele tem que dar seguimento naquilo ali. Não tem como a gente sem nenhuma documentação robusta, que o devedor apresente ao cartório, dizer que aquela dívida não existe. Você vai estar assumindo um ônus, uma responsabilidade que não é interessante para você. Afinal de contas, aquilo ali que ele está lhe dizendo pode não ser uma verdade, e aí agora o cartório é que está com um problema perante o apresentante. Deixa eu fazer uma intervenção. O IPVA é uma obrigação propter terreno. Quem detém a propriedade é que responde. E a propriedade do veículo, não obstante existir o documento que representa isso no registro, no órgão, né, que lida com esse bem que oferece risco à sociedade, ela se dá através da tradição, que é a entrega do bem imóvel. Então, isso daí tem que ser resolvido no processo judicial, né? A gente tem que se ater aqui muito especificamente à questão no protesto, não, no processo judicial, muito do protesto. E o tabelião de protesto, ele só faz uma análise formal, ele não adentra no direito material, no direito de fundo. Não é à toa que a gente não analisa nem prescrição nem decadência. E a doutrina convencionou, e a própria jurisprudência, que a decadência e a prescrição, não obstante elas serem prazo, elas fazem mérito. Portanto, fazem coisa julgada, tá? Ou seja, para fins de pacificar o conflito. Então, vamos nos ater aqui à questão do protesto e depois eu posso responder em específico sobre essa questão do processo. Tá bom? Só rapidamente. Se eu entendi o questionamento, onde ele ia chegar, é mais ou menos o que eu estava explicando. A responsabilidade da apresentação desse título, ela é da Procuradoria. É do apresentante quem enviou. Se o carro não é mais, se comprou, se não comprou. É isso que eu estou justamente tentando chegar. O cartório ele não tem que estar fazendo esse questionamento. Não porque não deva, mas é porque, de novo, você vai entrar numa possível pendência com o apresentante, que nesse caso é a Procuradoria, para discutir uma responsabilidade que não é sua. Você simplesmente... Qual é a obrigação do cartório nesse caso específico? Receber a remessa do título, se todos os dados formais do título estão lá, dar seguimento na intimação, se não for pago, protestar e resolver. Fora isso, não cabe outra coisa para o cartório. Tá. Outra dúvida corriqueira é com relação aos documentos. Hoje, a apresentação dos títulos de forma eletrônica, ela não requer o encaminhamento da documentação. Tá? E, muitas vezes, o cartório entra em contato conosco, ou porque está com dúvida com relação àquele título, ou porque o devedor está questionando o cartório em relação àquele título, e ele requer essa documentação. Mas eu queria ver esse contrato, eu queria ver essa duplicata. Como o próprio provimento diz, o apresentante que tem a responsabilidade das informações enviadas, ele também tem a responsabilidade
de enviar a documentação para o cartório, caso seja solicitado pelo tabelião. Tá? Então, em casos que por algum motivo existe essa necessidade, o cartório pode sim entrar em contato com o Instituto. Muitas vezes, até por uma questão comercial, esse cliente ele não é do Instituto, por assim dizer, ele não foi captado diretamente pelo Instituto, ele vem do Instituto Nacional ou da FEBRABAN, e aí a gente vai, sim, fazer o trâmite de entrar em contato, passar as informações e requerer a apresentação dessa documentação. Muitas vezes não é necessário, porque justamente esbarra na questão que o cartório está questionando alguma coisa que não deveria estar se atendo, né? Como o caso que a senhora falou. Certo? E esse slide é justamente falando sobre essa questão, né, que não cabe o tabelião investigar as informações do título, que não sejam as informações formais, né, como origem da dívida, falsidade de documento, ocorrência de prescrição ou decadência. Isso tudo, de novo, é responsabilidade do apresentante. Né? Isso é uma forma da legislação resguardar o cartório. Já que a gente está trabalhando com informação eletrônica e não teria sentido eu enviar uma informação eletrônica tendo que ser acompanhada por um arquivo em PDF com 1 milhão de folhas para o cartório analisar. Isso é inviável. Então, novamente, a questão da responsabilidade pelo apresentante é o que dá o cartório essa garantia de que aquelas informações que estão sendo ali ele não será questionado por um devedor, por assim dizer. Falando de distribuição, a gente tem uma novidade bem grande nesse provimento, tá? Que é a questão da automatização do protocolo dos títulos distribuídos que adentrarem pela CRA ou pela SEMPROD. O que isso quer dizer? Quando um título ele vem ao cartório de distribuição, ele antes foi encaminhado para CRA Ceará, no caso. E o cartório de distribuição vai lá, recebe essa remessa, confirma, né, os distribuidores aqui presentes vão estar mais familiarizados com esse termo, confirma e distribui para os cartórios de protesto da comarca. O que o provimento veio trabalhar nesse sentido? E a CRA, ela pode protocolar, não é distribuir, mas ela pode protocolar automaticamente esse título, levando em consideração o protocolo do distribuidor da comarca, e ela já vai disponibilizar para o cartório distribuidor os arquivos já com o protocolo. Qual é o intuito disso? Que o cartório de distribuição, muitas vezes, principalmente falando do interior, ele não tem tanto braço para trabalhar, ele tem outras atribuições, ele não consegue concluir a distribuição e a confirmação dos títulos no prazo determinado. Isso a gente vem acompanhando à medida do tempo, que os prazos, onde a legislação diz que é 24 horas para distribuir e apontar, muitas vezes os cartórios estão levando, às vezes, até mais de uma semana. E isso causa um prejuízo muito grande para o apresentante. Lembrando que a gente está num mundo eletrônico. Então, quanto mais tempo o distribuidor demora para distribuir essa remessa, mais tempo o apresentante, que é o nosso cliente, não podemos esquecer, ele não tem acesso ao protocolo do título. E sem o protocolo do título, ele não consegue fazer nada. Então, imagine que ele mandou uma remessa para o cartório e um dia depois que ele mandou, o devedor dele entra em contato, quer pagar a dívida, né, antes de ser protestada, para o banco ou o apresentante mandar o pedido de desistência para o cartório e fazer o pagamento dos emolumentos. Sem o protocolo, ele não consegue fazer isso. Então, também puxando a fala do Dr. Carlos, tudo está ligado ao protocolo. Se eu não tenho em tempo hábil esse protocolo, e que a legislação fala que é 24 horas,
eu amarro todo o processo. Eu posso estar amarrando um cliente que precisa, um devedor que precisa quitar a sua dívida para ter crédito ou para poder comprar material para a sua loja. Então, a gente precisa disso o quanto antes. Então, a CRA ela vai poder protocolar isso e entregar isso já protocolado para o distribuidor. E aí fica uma informação importante. O distribuidor continua sendo distribuidor, o distribuidor ele continua recebendo os seus emolumentos referente à distribuição. A única coisa que a CRA vai fazer, como o provimento determina, é essa automação desse trabalho. Na verdade, vai ser como se a gente tivesse na lista de tarefas, na lista de deveres que o cartório tem para fazer, como se a gente já estivesse adiantando essa tarefa para o cartório de distribuição. Ele já vai receber aquilo ali pronto e vai encaminhar o que ele vai fazer é encaminhar para o tribunal para fazer a distribuição propriamente dita. Porque para o cartório de protesto, quem vai enviar vai ser a própria CRA. Então, com relação aos prazos da distribuição, novamente, que a legislação determina que é 24 horas, os distribuidores hoje podem ficar tranquilos, porque com essa ferramenta, toda distribuição no estado do Ceará, ela será efetivamente feita em D0, como a gente chama, no mesmo dia que ela foi disponibilizada. Então, nesse sentido, como eu tinha falado no começo, é uma modernização, né? É dando mais dinâmica para o serviço do cartório de protesto. Tá? Aqui, pessoal, é onde a gente, e o provimento também ele é muito atento nisso, é onde a gente adentra na questão do prazo que um título ele deveria estar solucionado no cartório. Tá? Solucionado, para quem não está também acostumado com esse termo, é quando ele está pago ou protestado. É quando ele chega ao fim dele dentro do cartório de protesto. Hoje, o estado do Ceará, nós figuramos entre os estados com a pior média de tempo para a solução de um título. Tá? É um dos estados que mais demora para receber o título do apresentante e devolvê-lo como pago ou protestado. E, de novo, volto ao começo da minha fala. Isso reflete diretamente no cliente. O cliente ele quer velocidade, ele quer autonomia. Nós sabemos que o cartório ele tem as regras, ele tem a legislação que rege ele e ele não pode simplesmente atropelar a legislação. Mas também o provimento ele mostra que o cartório ele tem condições hoje de solucionar um título, no pior dos casos, em 19 dias. Né? Então, assim, 19 dias já é uma excelente média de tempo para a solução do título em relação aos outros estados do país. Tá? Então, era como se a gente, aqui no provimento, ele nos dá a possibilidade de, dentro da legislação, se manter em pé de igualdade com esses outros estados. Ou seja, se tornar mais atrativo para o apresentante. Né? E aqui a gente tem que lembrar que a nossa atribuição hoje, ela precisa de uma visão muito mais empresarial do que qualquer outra coisa. Se a gente não atender o nosso cliente a tempo, com qualidade, ele não volta. Né? Nós vimos isso em decorrência da pandemia. Né? Por conta da pandemia, nós chegamos a ter 70% das comarcas do Estado sem funcionar o protesto, claro, com toda a justificativa, mas isso reflete muito ruim para o nosso cliente, porque ele passou ali 3, 4, 5 meses enxergando a praça de pagamento do Ceará
como uma praça que estava 70% sem serviço. E aí são pessoas, são empresas que deixam de utilizar a ferramenta, né, eletrônica para o protesto, porque não, naquele momento que ela foi utilizar, ela estava inoperante, e aí é todo um ciclo que leva tempo, leva serviço, para ele retomar os trilhos, para aquela pessoa que deixou de enviar voltar a enviar, para novos apresentantes tomarem conhecimento. Eu vou fazer uma parte aqui muito pertinente, porque nessa engrenagem entra também os cartórios de distribuição, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem um relacionamento, uma proximidade muito grande, então a gente não tem esse problema de resposta dos arquivos. Mas no interior existe esse problema. Primeiro porque eu falei que o protesto, né, é sempre um adendo. E segundo porque, às vezes, o colega da distribuição tem um determinado time que aí acaba prejudicando o colega do protesto. E aí fica aquela dúvida onde é que o título está, né? Mas estão sendo criadas ferramentas, aí o Lucas pode dizer mais específico sobre isso. Eu tenho uma ideia que o mercado ele quer saber, inclusive, aonde o título está e por quanto tempo o título está naquele local, né? Justamente. Então, o cliente ele quer a informação sobre o título que ele te encaminhou. Quanto mais informação a gente puder dar a esse cliente, melhor, né? Então, imagine que se a gente leva muito tempo, né, para distribuir um título, para confirmar esse título, fatalmente isso vai se refletir no tempo de solução dele. Se o cliente me mandou um título dia 1º, o cartório de distribuição, e o cartório de distribuição demorou 1 semana, significa que pelo menos ele vai demorar 1 semana a mais para ser solucionado, né, protestado ou pago. E aí você tem um cliente insatisfeito, você tem um valor X, que pode ser elevado, preso na mão do cartório, porque o cliente, novamente, ele não pode fazer nada com aquele título, está em cartório. Ele não pode dar um encaminhamento, ele precisa que aquele título retorne para ele com alguma solução para que ele possa tomar outras ações, né? Então, novamente, hoje o provimento ele traz essa contagem de prazo e essas possibilidades muito claras. Então, eu recebo um título hoje, distribuidor. Eu tenho 24 horas para confirmar e colocar à disposição do cartório de protesto. E aí eu vou seguir a intimação, ato contínuo. Se eu fizer minha intimação por AR dos Correios, que é que por experiência eu digo que é o pior dos casos, porque muitas vezes demora para esse AR voltar, o provimento diz que o cartório só precisa esperar 15 dias. Né? São 10 dias úteis ou 15 dias. Não retornou em 15 dias, o cartório simplesmente coloca para edital, conta o prazo do edital, e se for o caso, protesta. Então, isso na contagem de tempo para a solução de um título, ele é o pior dos casos. Porque se eu faço a intimação por outro modo, que não seja o AR dos Correios, a tendência é que ele seja mais rápido, que ele não demore 15 dias. Deixa eu fazer uma parte de novo. O que é que a gente pode esperar dessa questão de maior dificuldade na gestão do protesto relativo a esses deveres? O Ceará ele representa 1,27 avos, né? Não em número de títulos, mas em poder decisório, porque nós temos 27 unidades federativas, né? E desse direito objetivo, que eu disse no início da palestra, que nasce não só mais da lei do provimento, que é mero operacionalização, mas, em especial, do contrato e do convênio que vem fazendo esse cartório 0.0 e esse protesto 4.0, existem perspectivas já muito alinhadas, inclusive de multa, ou seja, punição, né, para os tabeliães
que, eventualmente, começarem a descumprir esses mandamentos de prazo. E qual é a dificuldade, né, quando você impõe uma determinada penalidade de qualquer ordem? Aqui a gente está falando numa penalidade que pode nascer num contrato, num convênio, no ato multilateral, né? Diferentemente do direito penal, é diferente, mas pode ter repercussão na esfera administrativa. Por quê? Como é que se dará, talvez, a operacionalidade disso? Através de uma conta corrente. É importante ter esses conceitos, porque o conceito de conta corrente ele está lá nos contratos bancários, que é aquilo que a gente tem na nossa conta. Crédito e débito é um bem fungível, né? A gente perde a propriedade desse bem, passa a propriedade para o banco, mas nós temos um crédito, né? E aí começa a haver essa conta corrente e, ao final, ver quem é o devedor. Só que, como nós estamos subordinados sobre o aspecto da fiscalização do Poder Judiciário, na pessoa das corregedorias, ao final de um determinado termo, né, entre prazos, a corregedoria pode pedir um relatório e dizer, olha, porque às vezes é assim, corre, o tempo vai, mas aí, ao final, o processo chega para o magistrado, ele tem aquela pilha, ele me traz aqui a conta corrente e vai ver quais são os delegatários que são devedores e credores. E é isso que todo esse sistema está querendo evitar, né? Porque aí, se for, aí faz um relatório que vem dessa Central Nacional, a qual o Ceará só tem 27 avos, né, de poder decisório, de poder argumentar, etc. Ou seja, muitos outros estados estão muito mais avançados, e aí vem aquele relatório e a corregedoria tem que cumprir um dever de ofício, né? Por isso que o Instituto vem diuturnamente, através de ligação, através de WhatsApp, através de e-mail, através de SMS. É muito importante, porque o que eu posso dizer aqui com profunda convicção, que aqui, com certeza, todo mundo está interessado no protesto. Está querendo, no mínimo, saber o que é que está acontecendo no presente e no futuro próximo, né? Então, esses relatórios eles podem ser significativos para caracterizar o zelo no serviço. Porque é importante ter esses conceitos. O que é zelo? É um conceito aberto. Mas lá, quando o magistrado avalia o nosso histórico funcional, porque nós temos essa subordinação, ele leva isso em consideração. Então, com relação... Eu fico muito preocupado, às vezes, vou devolver a palavra, com os colegas de registro de imóveis. Por quê? Os prazos. Aqui, a parte mais importante da palestra, eu gostaria que vocês levassem isso para casa como um legado, é a questão do cumprimento dos prazos. O direito, ele, de alguma maneira, a nossa ciência, ele tem que compreender os prazos. A nossa unidade biológica, a nossa vida, tem um termo incerto. O termo do nascimento, um dia a gente nasce, o termo incerto é o dia da passagem. Mas o direito ele compreende outras coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, os prazos no direito penal. 2, 3, 4, 8, 16 e 20. Os prazos no processo civil. 2, 5, 15, 30, dobrado para os entes que têm prerrogativas processuais. Os prazos no direito civil, 10, 20, 15, 30, 10 dias, horas, às vezes. Os prazos no direito cambial, 3, 2, 1, às vezes para o direito do consumidor, 5. Os prazos hoje para o protesto, 24 horas, 3, 15, 5, né, os prazos de perenidade ou não, utilidade dos documentos.
as tabelas de tempo do arquivamento desses mesmos documentos. Então, é muito importante vocês levarem em consideração essa questão do cumprimento dos prazos. Ok? Isso, e justamente o que eu estava falando. Era difícil a gente concluir um título, né, solucionar um título, quando nós não tínhamos essas determinações, que eu não necessitaria aguardar o AR, basicamente voltar para o cartório, né, para eu ter a ciência que o devedor recebeu, a comunicação, para poder contar o prazo para o trido. Então, na verdade, novamente, o provimento nos colocou em pé de igualdade, né, nos deu possibilidade de estar brigando, né, por uma solução mais rápida, em tempo hábil, para o nosso cliente. E na fala do Dr. Carlos, atentar ao prazo, isso é muito importante. Se no transcorrer de um título dentro do cartório, a parte onde eu tenho menos controle é justamente a intimação, e principalmente quando ela é feita através dos correios, é justamente aí que eu tenho que ter mais atenção, porque é muito comum a gente entrar em contato com o cartório porque o cliente entrou em contato conosco e está questionando a demora na solução do título, e o cartório realmente disse que enviou por AR e está aguardando a AR retornar. Aí nós questionamos, tá, mas você já passou os 15 dias, os 10 dias úteis, você pode colocar pré-edital. O cartório eu não sei, porque eu não guardei o código de rastrear do correio para rastrear o tempo que foi postado. Então, assim, são essas ações que nós temos que normalizar ela no nosso dia a dia para que não ocorra. É muito mais fácil a gente levantar o protesto de novo se nós nos mostrarmos uma ferramenta que tem agilidade e que tem dinâmica. Se continuar batendo na mesma tecla, mesmo com a legislação, com os provimentos, nos autorizando a trabalhar de uma forma mais dinâmica, fatalmente a gente não vai conseguir esse cliente. Ou, pior, nós conseguiremos, ele entrará no sistema, mas com o tempo ele irá sair porque ele está insatisfeito. E aí, se você coloca grandes empresas, grandes representantes, que é o que nós buscamos, eles não ficam. Hoje em dia, a gestão dessas empresas, eles não comportam má prestação de serviço. E aí você tem, na outra ponta, um concorrente, claro, que não tem o peso do protesto, mas tem resultado, e aí o cliente ele tende a não, né, tende a nos abandonar e partir para outra. E a gente não quer isso, a gente quer captar o cliente e quer que ele fique satisfeito. O doutor Samuel não pôde estar presente, mas tem uma fala que ele sempre disse, que é quem usa o protesto não deixa de usar. Porque o resultado, a resposta, ela é muito boa. Mas a gente não pode levar isso como uma verdade absoluta e não atentar para a prestação do serviço, né? Então, novamente, só frisando essa questão do prazo, hoje os cartórios do Ceará eles têm capacidade, né, autorização, legalidade para solucionar um título em menos de 20 dias. Se a gente conseguir alcançar esse prazo, né, a maior parte dos títulos com esse prazo, eu tenho certeza que a gente vai novamente voltar a elevar o número de títulos, que é o que todo mundo precisa, né? Os títulos precisam chegar no cartório, principalmente no cartório do interior, né? É importante, eu não sei se vocês saibam disso, né, doutor Carlos, mas o estado do Ceará é o estado proporcionalmente com mais cartórios de protesto do país, tá? Ele em números totais, ele perde para o estado de São Paulo, mas em relação à quantidade de comarcas, ele é disparado o estado com mais cartório. Então, deixa eu fazer uma intervenção também aí nesse ponto, porque ela é importante.
É exatamente isso, porque às vezes quando a gente está no interior, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu fui tabeliando no interior, então eu conheço a dificuldade do colega do interior muito bem. Da gente ter a dificuldade, e às vezes a gente ter que priorizar uma determinada atribuição, por exemplo. Chegava um título para protesto e era um tremendo de um sufoco para eu fazer uma intimação. Quando eu chegava, o título já era um desânimo para mim, porque eu tinha que me dedicar muito às outras atribuições e aquilo não me dava a mínima motivação e ainda me gerava uma tremenda de uma trabalheira, né? E por que a gente frisa de novo com relação aos prazos? E eu me lembrei aqui da colega de registro de imóveis, porque todo mundo aqui eu vejo que já tem uma certa experiência, vou dar um chute aqui, que aqui no mínimo, o pessoal que tem mais de 6, 7 anos de cartório, no mínimo. Deve ter gente aqui com 20, com 25, porque eu vejo e eu sei mais ou menos. A gente é da época daquele prazo de 5 dias. No máximo, se reportava uma certidão, que sempre o registro civil na vanguarda das dificuldades, sob pena de punição. Mas hoje os colegas de registro de imóveis, eu fico espantado, devido a essa insatisfação do mercado, que em muitas situações a gente não está dando a resposta à altura que o mercado quer, por isso essas novas exigências. Tirar uma certidão em 4 horas. Eu também fui oficial de registro de imóveis, tanto em grande centro como no interior. É uma loucura isso. Mas a gente está tendo que cumprir isso. Está escrito, né? E o que acontece? Devido a esse excesso de cartórios, aí gera essa dificuldade maior aqui também no Ceará, né? Por isso que a gente precisa, o mais rápido possível, se adaptar a essa realidade comercial para que a gente consiga mais clientes. Mais clientes significam mais títulos, e aí para tentar, pelo menos, igualar essa conta, né? A gente sabe que o interior sofre com o protesto, né? O protesto não é o melhor, não é a melhor atribuição do cartório do interior, mas a gente tem que fazer, está lá, né? Então, assim, se temos que fazer, e temos a possibilidade de fazer melhor, por que não fazer, né? Assim, a gente, novamente, conseguindo cliente, consegue-se título, o título chega, com certeza, para o interior também. E é muito importante o conhecimento da lei, porque, no aspecto do interior, a problemática grande, às vezes, é a questão da intimação. Eu, conhecedor da lei desde o início, eu fazia o meu editalzinho, pendurava no átrio do fórum, né? O átrio é aquela primeira repartição do fórum, né? Palavra que remonta lá aos romanos, e pendurava lá no cartório. E sabe o que eu criava? Eu criava uma ficção, está na lei, está na doutrina jurídica, que eu tinha simplesmente cumprido o meu dever, de ofício, né? Ou seja, de certa maneira, né, de toda maneira, eu isentava a minha responsabilidade. Então, que os senhores e senhoras saibam manejar a norma de uma maneira para sempre resguardar o ofício, sempre resguardar a sua atribuição funcional, a sua delegação, né? A maneira honesta que nós temos o nosso ganho honesto, né? Dando seguimento, né, a nossa fala, a gente também entra na questão até já tinha falado, né, da questão das intimações, né, ou da própria remessa em si. É muito comum também hoje, por conta do provimento, até por conta da pandemia, os cartórios questionarem se o título pode ser recebido por e-mail, né? Ah, Lucas, eu recebi aqui um título por e-mail, posso receber? O provimento permite, ele diz lá o que é que tem que ser feito, que tem que ser assinado digitalmente e tal, para receber, mas eu entendo que não seria o meio ideal, até mesmo porque volta aquela fala anterior da responsabilidade do tabelião, responsabilidade do cartório.
Então, sempre que essa situação se demanda ao cartório, eu sempre oriento a apresentar o sistema ao cliente, né? Hoje o sistema ele é muito fácil, ele é muito rápido, você faz pelo celular. Qualquer pessoa pode entrar na CRA Ceará ou na Semprot e fazer o encaminhamento do título por meio eletrônico. E aí já supre qualquer dúvida. O Instituto tem o atendimento ao cliente que vai tirar todas as dúvidas do cliente, sem ter que estar demandando tempo do cartório para estar respondendo essas dúvidas e disponibilizando o sistema. Tá? Com relação às intimações, também já tinha falado que é com relação às exceções, né? Quando em falência, né? Tem que ser no endereço da empresa, né? Ou solicitado pelo apresentante. Tem também uma novidade muito boa nesse provimento, que trata da intimação quando o devedor ele é fora da sede da comarca. Tá? Isso era um problema que tomava tempo do cartório e gerava custo extra para o cartório, quando ele tinha que intimar o devedor nos distritos. E aí é muito comum você ter um cartório que o distrito está a 50 quilômetros de distância. E aí, com certeza, a intimação não é uma intimação barata. Ainda mais se ele tiver que ir mais de uma vez no endereço. Então, o que é que o provimento diz? Casos em que o devedor for de fora da sede da comarca, ou seja, né, nos distritos, ele pode ir direto para edital. Então, é uma forma de dar celeridade ao prazo, né, uma vez que eu não preciso nem perder tempo na intimação, e eu não preciso gastar com a AR. Né? O AR é caro, o AR do correio é caro. Ou, no caso, se você usar portador próprio, você não vai ter um custo elevado com aquela intimação. Então, o devedor fora da sede da comarca vai para o edital. O Instituto tem, desde 2019, salvo engano, o edital eletrônico. Tá? Não são todos os cartórios que fazem a utilização do edital eletrônico. Tá? É uma ferramenta que poderia ser mais utilizada pelos cartórios. É gratuito para a consulta do credor ou devedor, qualquer pessoa que quiser consultar. Então, o que faz uma ferramenta funcionar é a utilização. Então, se nós chegarmos a um ponto que 100% dos cartórios de protesto utilizem o edital eletrônico e, consequentemente, a gente faça propaganda dessa ferramenta, as pessoas vão passar a consultar mais o edital eletrônico, vão passar a conhecer o edital eletrônico. E aí você pode trazer mais receita para o cartório, uma vez que o devedor ele vai entrar no costume dele fazer a consulta, né, no edital eletrônico, se ele está sendo alvo de algum protesto. Né? Da mesma forma, a consulta de protesto. Né? Nós temos o site da Semprot, que faz uma consulta nacional de protesto de forma gratuita. Então, o cartório ele tem que estar enviando diariamente os arquivos para a Semprot, né? Tá na legislação isso. Esse arquivo ele contém todas as informações referentes ao protesto. E o devedor, ou qualquer pessoa interessada, ele pode consultar a Semprot e saber, ele lá de São Paulo, ele consulta na Semprot e ele vê que ele tem um título aqui no Ceará. Ele pode solicitar uma certidão, ele pode solicitar um cancelamento. Então, tudo isso são ferramentas que nós precisamos, à medida que nós somos 333 cartórios de protesto, né, nós temos uma capilaridade muito grande, nós temos que passar a propagar essas ferramentas, né, demonstrá-las para o nosso cliente, seja ele devedor ou apresentante. Com certeza vai se reverter em renda esse investimento.
aqui, novamente, tratando-se de prazo, né? Da questão para a lavratura do protesto. Não querendo ser repetitivo, mas, como o doutor Carlos falou, esse provimento ele trata muito de prazo, né? Que era uma das nossas deficiências. Então, enfatizando, é muito comum, infelizmente também, um título ficar muito tempo no cartório para ser protestado. Ele foi apontado no prazo correto, ele foi intimado no prazo correto, a data limite para o protesto já passou, 1 semana, 10 dias, 15 dias, e por algum motivo o cartório não efetuou aquele protesto, não enviou a informação na CRA. Ou protestou, mas também por algum motivo ele não enviou a informação para a CRA. Se essa informação não tiver na CRA, não tem como o cliente saber dela. O cliente não tem acesso ao livro do cartório. Então, se o cartório faz o ato, mas ele não envia o retorno, né, daquele ato, para o nosso cliente é como se ele não soubesse o que foi feito em cartório. E aí, quando envia, não se esqueçam que vem na informação a data do retorno e a data do ato praticado. Então, é muito comum também nós questionarmos o cartório e depois ter que explicar ao cliente por que o retorno veio dia 15, mas o ato praticado foi dia 1º. Por que eu não recebi esse retorno no dia 1º? Né? Então, assim, é uma atenção, novamente, que temos que ter com o prazo. Com relação ao pagamento, prazo também de 24 horas para receber e disponibilizar para o apresentante. Hoje, como é que é feito? Nós temos um boleto único, que é gerado na CRA, né? Hoje na Semprot. Logo, essas duas ferramentas estarão unificadas. E isso reduziu drasticamente os atrasos devido ao atraso de repasse, que nós chamamos, né? Que é o cartório recebeu do devedor, mas, por algum motivo, ainda não repassou para o cliente. Tá? Isso, pessoal, é, de certa forma, o mais importante. Né? Muitas vezes, o devedor, ele, ao pagar no cartório, ele entra em contato com o credor. Porque ele está precisando daquele crédito, ele está precisando comprar novamente aquele fornecedor, ele está precisando limpar o nome dele de certa forma. E aí ele entra em contato com o credor. Olha, eu já paguei no cartório. Eu paguei no cartório semana passada. Por que você ainda não me liberou? Por que meu nome ainda está sujo? E o credor, olha, não recebi o retorno do cartório. Então, assim, essa situação de atraso no repasse, ela tem que ser muito bem observada. Muito bem observada. Hoje, com as centrais, e para todos tomarem ciência, eu acredito que nas outras atribuições também tenha, existe um módulo de correição. Tá? Então, a corregedoria... Deixa eu fazer uma intervenção importante, porque às vezes chega um colega e pergunta assim, poxa, mas não me mandam título? Poxa, mas não compram minha informação no Serasa? Poxa, sabe por quê? Poxa, porque o direito, ele nem sempre consegue ser compreendido pelas outras ciências. Quando um chefe da economia, um CEO de um banco, de uma entidade de crédito, chega e fala assim, não tenho mais interesse naquele mercado, essa ferramenta não me presta mais, aquele mercado não me dá lucro, ele para de usar. Só isso. Então, a gente não tem resposta jurídica para determinadas coisas que não fazem parte do direito. Né? Ou seja, aquela determinada praça, ela perdeu o interesse. Para o Brasil, aquela praça de pagamento, essa noção, né, de praça, que vem lá do banco, lá de Roma, lá das cidades medievais, e a gente ainda está nessa nova ambiência, mas se reportando a conceitos antigos. E teve uma situação muito interessante aqui que a gente teve que defender, o Ceará, que tinha uma determinada comarca que não era interessante devido a
necessidade de uma organização judiciária, e aí entra muito a questão do registro civil, da própria renda mínima e tal, toda essa nova reengenharia que tem que ser feita, né? Simplesmente um determinado player vendia um determinado serviço, a qual o cartório, o protesto, estava incluído na cesta de serviço, porque às vezes a gente quer ser tratado com uma certa identidade, uma certa peculiaridade, mas o mercado nem sempre encara assim a gente, né? E aí a gente teve que explicar por que havia uma desconformidade com o serviço ofertado e a realidade. Entende? Então, devido a essas incongruências, se cria, às vezes, uma complexidade tão grande que vai desaguar onde? No processo. E no processo não existe mais de um vencedor. Só existe um vencedor. Existe um vencedor e um perdedor. O juiz, ele não tem que dar, não, é impossível ele dar uma vitória para ambos. Ele escolhe um lado e dá o êxito para aquele, à exceção das mediações, conciliações, etc. Então, é importante compreender o porquê que essas praças vêm sendo desinteressantes e porque esses tabeliães vêm perdendo informações de Serasa, Boa Vista e títulos de protesto. Isso dá uma questão de ordem econômica e não jurídica. Dando seguimento aqui à nossa fala, já chegando aqui no final, para não demorar muito, falar sobre duas novidades muito importantes para o protesto, né? Que, novamente, demonstram esse entendimento das corregedorias e do CNJ com a competitividade do protesto na recuperação do crédito. Tá? Intimação eletrônica. A intimação eletrônica ela apareceu pela primeira vez para a gente na pandemia e, rapidamente, o CNJ e as corregedorias entenderam que não dava para voltar atrás. Hoje em dia, tudo é feito eletrônico, né? As intimações judiciais podem ser eletrônicas, né? As próprias audiências são eletrônicas. A gente não está mais no mundo analógico, a gente está no mundo digital. Então, o provimento ele autoriza qualquer intimação por qualquer meio eletrônico, desde que confirmado o seu recebimento. Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso entrar em contato com o devedor, né, e confirmar que ele é ele, né, e ter essa confirmação guardada para mim, juntamente com a autorização do credor. Eu não posso esquecer que para eu fazer essa intimação eletrônica, eu tenho que ter a autorização prévia do credor. Quem é que vai cuidar dessa autorização prévia do credor? O Instituto. O Instituto já está fazendo as modificações nos convênios para constar essa autorização para o credor. E, a partir do momento que o credor encaminhe esse dado eletrônico, que nós também já estamos operacionalizando, né, o cartório poderá fazer a intimação de forma eletrônica. Não quer dizer que o cartório não possa fazer hoje. Eu conversei semana passada com uma tabeliã justamente sobre isso. Olha, se eu estou no interior, existe uma possibilidade, a depender do tamanho da cidade, que eu conheça algumas pessoas naquela comarca. O que é que impede de eu entrar em contato com ela, informando que ela tem um título no cartório? Mesmo antes da intimação eletrônica ser colocada no convênio, isso já era prática. Se eu tenho o telefone de uma determinada empresa, uma determinada pessoa, e chegou um título para ela, eu entrava em contato, informava, ou mandava a intimação, ou ela vinha buscar no cartório já para pagar. Então, isso pode ser feito também. O que é que não pode ser feito? Se não tiver autorização, nem o endereço do devedor. Eu sair pesquisando em bancos de dados que são comprados, que são vazados, né? Até mesmo porque pode gerar uma demanda de LGPD para o cartório, mas, a partir do momento que eu tenho a autorização do tabelião, do apresentante, e o dado eletrônico, isso muito provavelmente
na verdade, se encaminhem para uma automatização, né? A partir do momento que a gente criar um banco de dados, também autorizado pelo provimento, a gente vai poder fazer todas as intimações do Estado de forma eletrônica. Tá? Outra novidade... O provimento autorizou a criação de uma ferramenta, na verdade, não a criação da ferramenta, ele autorizou que, por meio eletrônico, o credor, qualquer interessado, na verdade, ele pode entrar no site do Instituto, se cadastrar através do certificado digital, e ele pode receber tanto a notificação quanto a informação que o título está em cartório. Tá? Então, isso aqui é uma novidade que o Instituto de Protesto está operacionalizando, é um pré-lançamento, a gente está trazendo aqui em primeira mão para vocês, viu, doutor Carlos? Que é o Avise-me. Em que consiste o Avise-me? Cidadão entra no site do Instituto, certificado digital, se cadastra, CPF ou CNPJ e os dados eletrônicos, telefone e e-mail, e sempre que um título entrar na central, ele vai receber um aviso através de WhatsApp e e-mail. Não é uma intimação, ainda não é uma intimação, é um aviso, simplesmente informando em qual cartório está aquele título. Então, qual é o intuito disso? Fazer com que o devedor tome ciência do título, busque o cartório e pague. Com a postergação, a gente precisa de títulos pagos e títulos cancelados. Então, essa ferramenta, ela vem num momento muito bom para a gente. Então, de novo, precisamos, logo que essa campanha tiver criada, né, a gente criou, nós já estamos, em relação à parte de sistemas, com ela quase pronta, faltam alguns ajustes, mas logo que ela estiver pronta, vocês serão comunicados e pedimos divulgação. Coloquem nos sites dos cartórios, nos Instagram dos cartórios, deem publicidade a essa ferramenta. Quanto mais gente se cadastrar nessa ferramenta, mais devedores tomarão ciência do título em cartório. Tá? Inclusive, o provimento autoriza depois que isso passe a ser a intimação. Então, no futuro, as intimações com certeza serão 100% eletrônicas, independente do dado ser enviado por apresentante, porque eu já vou ter esse dado no próprio banco de dados do Instituto, porque o interessado vai lá se cadastrar. Então, só para encerrar aqui minha fala, é uma ferramenta que nós estamos apostando muito nela. Tá? Nós somos o segundo estado a fazer esse anúncio, que essa ferramenta vai entrar em funcionamento. O primeiro foi São Paulo, há pouco mais de 20 dias, 30 dias. Então, isso também demonstra que nós estamos acompanhando o cenário nacional, né? Não é pouca coisa, e contamos com a ajuda para fazer com que essa ferramenta, sim, seja uma ferramenta conhecida e usada pelo cidadão. Tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Como apresentado no início, me chamo Thales Freire, sou advogado, represento o setor jurídico do Instituto. É uma honra, uma satisfação estar aqui no dia de hoje, debatendo sobre esses temas, trazidos aí pela inovação do novo Código de Normas. Venho do setor privado, de certa forma, posso contribuir aqui de alguma forma, vendo do outro lado do balcão, né, vendo do outro lado da realidade do tabelião e também da questão técnica, jurídica, a qual o doutor Lucas já abordou aí de forma categórica. Como a gente está chegando no final da apresentação, resta um pouco mais de 20 minutos, eu vou falar aqui de forma breve algumas das medidas que
o Instituto tem adotado, está adotando, durante pandemia e pós-pandemia, tendo em vista os ensinamentos que todos nós tivemos, né? Tivemos muitos cartórios fechados, e aí gerou aquele desconforto, né, de como é que seria dali para frente. Uma das medidas que o Instituto, aqui na presença do Dr. Carlos, vice-presidente do Instituto, vem tomando é o aumento do número de convênios através de novos apresentantes, né? A gente tem uma realidade aqui na capital, eu, na verdade, sou do interior, sou lá de Juazeiro do Norte, e fizemos já inúmeras reuniões com procuradorias fiscais locais, né, das nossas comarcas, na tentativa de firmar convênios, porque hoje um dos principais apresentantes hoje de protesto ou é a FEBRABAN ou são as procuradorias. Infelizmente, temos uma cultura no interior, que acredito que deve ter cartórios de interior, que às vezes os prefeitos, os municípios não querem enviar, não querem se dispor com o seu eleitorado para cobrança de ISS, IPTU, etc. Mas o IEPTB está viabilizando reuniões com procuradorias, com o Tribunal de Contas e com o próprio com o Tribunal de Justiça, porque uma das premissas da corregedoria é a nome é difícil, desjudicialização. Então, o que é que a gente vê na prática? Eu, como advogado, o que é que a gente vê na prática? Execução fiscal de IPTU de R$1.000. Isso aqui eu acho um tremendo absurdo, entupir o Poder Judiciário, processo, juízes, para, quando o cara recebe a intimação, ele paga. Então, a lógica do protesto e essa facilidade de ferramentas, eu, como advogado, sou obrigado a também lidar com diversos sistemas, em diversos estados. Isso é muito complicado para nós, e eu vejo também a realidade dos cartórios. O cara é notas, é imóveis, é protesto, cada um deles tem um sistema diferente, é um layout diferente, e acaba que a gente tem que aprender a lidar com aquele tipo de sistema. A minha realidade enquanto advogado, eu me habituo muito fácil com tecnologia, gosto, não acho legal estar em cartório, perdendo tempo, a gente perde uma manhã, uso o Seris, trabalho na parte imobiliária também, uso muito Seris, ONR, entre outros, e a sigla do IEPTB é justamente essa, é um Instituto de Estudo e Pesquisa, então estamos sempre tentando, né, saindo um pouco da minha seara jurídica, tentando implementar ferramentas para que dê conforto ao tabelião, ao cartório e ao usuário. Nós temos uma ferramenta chamada Semprot, que eu também estou tentando viabilizar junto ao AB. Sempre recebo, eu presto assessoria também para empresas. Toda empresa tem uma gaveta cheia de título que não protesta. Então, por que não protesta? Aí já temos um problema cultural. O que é o problema cultural? Antes da postergação do título, o empresário faz conta. Rapaz, se eu mandar aqui 1.000 títulos para protesto, eu vou gastar aqui um valor e eu não tenho nenhuma noção de que aquilo vai ser efetivo. Com a postergação, e aí o doutor Lucas, o doutor Samuel, o doutor Carlos, a gente vem discutindo no estudo para a criação do setor privado, né? Existe um foco muito grande na FEBRABAN, nas procuradorias, mas nós temos aqui no estado do Ceará grandes mesmo apresentantes, como exemplo aqui a Apivida, como exemplo aqui essas empresas de eletrodomésticos, Zeni, Macavi, são empresas que possuem um crediário próprio, né? E ela tem ali milhões de títulos que tivemos reuniões já nessas empresas que citei e que nunca foi um título protestado. Então, olha o volume que existe guardado numa gaveta que nós, do Instituto, que eu me incluo nisso, temos que resgatar isso e trazer para os balcões de protesto, circulando, logicamente, dinheiro no Estado. Como eu também sou do Juazeiro, do interior, converso com colegas de lá, com amigos tabeliães e divido com eles a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Quem é do interior sabe que conhece um procurador, conhece o procurador-geral, conhece o prefeito, conhece um dono de um comércio, de trazer essas pessoas para firmarem convênio com o Instituto. Né? Que, querendo ou não, o cartório é tratado como empresa, né? Ele tem que ter receita, tem despesa e precisa faturar. O doutor Carlos colocou no início da fala dele que o protesto, há certo tempo, chegou a ser tratado como um puxadinho de alguns cartórios, que isso foi uma realidade porque tivemos uma queda muito abrupta na véspera da pandemia. Está sendo retomada pouco a pouco. E o segundo ponto que isso aconteceu foi a avaliação a nível Brasil
como nós temos a FEBRABAN, o Dr. Lucas pontuou, avaliação não muito boa com relação a cumprimento de prazo e etc., que faz com que eles fechem, né, lá o funil e segurem o envio de título para o Estado do Ceará. Mas, como o Instituto ele está vindo, fazendo esse acompanhamento junto aos cartórios, a gente até vê uma diminuição de alguns desses problemas de cumprimento de prazo, e a nossa expectativa seja realmente uma melhora, né? Mas é uma melhora que a gente tem que andar de mão dadas, a gente não tem como esperar com que as coisas aconteçam. Me comprometi, inclusive, com o Instituto, nos locais que eu tenho um relacionamento, eu provocar uma reunião com o prefeito, com procuradorias, porque na minha cidade, lá no Juazeiro, é uma cidade hoje de destaque, tem muito volume, e eu vejo execuções fiscais de R$ 1.300, como eu citei. Então, eu acho isso um verdadeiro absurdo. Eu acho que também a gente vai provocar o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça também estimule essa desjudicialização desses títulos baixos, a gente estabelecer um teto, não sei, algo que tem que ser discutido com o Poder Judiciário também, junto ao Instituto, as entidades representativas, para que a gente chegue nesse cenário. Um outro ponto que eu observei na verdade, esse provimento é praticamente um Código Civil, né? Aqui é algo muito extenso. A nossa sorte da parte de protesto, muita coisa foi replicada do provimento de 2022, teve alguns ajustes, mas a gente ainda está também se debruçando. Mas eu vi algo aqui que me chamou muita atenção. Ontem foi sábado. Sexta-feira eu tive reunido com o Dr. Lucas. Algo que me chamou muita atenção no provimento, que acredito que passou despercebido por muita gente, é que no provimento foi criada a possibilidade de renegociação de dívidas em cartório. Então, ele deu essa autonomia. Lógico, tem algumas peculiaridades, algumas condições, mas é parecido com o que a gente vê hoje o Serasa fazendo, o que a gente vê o SPC fazendo, né? Junta ali a quantidade de devedores, oferta um desconto, oferta um novo parcelamento e recupera. A gente sabe que quem é do balcão sabe que quando protesta, passa determinado tempo, a pessoa não paga, aquele título fica adormecido ali por muitos e muitos anos. Então, o trabalho do Dr. Lucas, que já me adiantou que vai entrar em contato com os representantes para que isso seja incluído nos convênios, nos contratos que foram firmados, criando critérios objetivos de renegociação, dando autonomia para o Instituto, dando autonomia para o tabelião. De repente, a gente pode fazer 2, 3 campanhas anuais dessas renegociações e recuperar emolumento e dinheiro para os representantes. Então, eu vi isso com muito bons olhos. O Instituto ainda está maturando como é que seria isso na prática, né, porque precisa também de autorização da corregedoria, tem que ser feito um plano de estudo, um plano de aplicação, como é que se dará. Mas eu vejo isso com bons olhos, tendo em vista que seria uma medida de rotacionar título. Só fazendo aqui mais um adendo, que eu falei das procuradorias, tem outros ramos também que, eventualmente, tabeliões aqui que têm relacionamento, como CDL, FEComércio, Sindindústria, são entidades de classe que têm um grande volume de título. A gente também pretende atacar, né, para esse segmento, né, para que a gente firme convênios e traga o setor privado para, junto do Instituto, a gente conseguir angariar novos títulos e não ficar dependendo de 1 ou 2 ou 3 apresentantes. Isso é muito ruim. Quanto mais pulverizar, entendo que seria melhor. Do meu lado, enquanto jurídico, enquanto advogado, também estou, antecipei do Dr. Lucas, de fazermos oficinas ou palestras junto ao AB. Por quê? Muitos dos títulos chegam para nós, advogados. No meu escritório, vez ou outra, chega um cara, como as empresas que eu presto assessoria, com cheque querendo judicializar. Eu acho que, antes da gente judicializar, a gente pode tentar, via protesto, né, fazer uma régua ali de cobrança, dar uns 15 dias, 20 dias, um mês, não sei, combinando isso com o cliente, para que a OAB também estimule o advogado a usar a ferramenta. Porque existe o Semprot, que você faz um login, uma senha, coisa muito intuitiva, muito fácil, e você pode também ajudar nesse projeto de judicialização, desburocratização,
fazer com que novas ações, e a gente sabe a realidade prática hoje de quem atua na parte judicial, que os processos, as varas estão abarrotadas, né? Então, eu acredito que essas vertentes aí podem trazer um ganho significativo aí de retorno para os cartórios. Acho que, com relação à minha fala, eu queria ser bem pontual. O doutor Lucas apresentou a parte técnica, de prazo, de como é que se dá. Inclusive, eu acredito que vai ser disponibilizado esse material para que sirva como consulta. Acho que é interessante, né? Só vou pedir para a pessoa que preparou citar os artigos, né? Vídeo, artigo tal, para fazer um caderninho e deixar na serventia. Acho que é de bom trato. Então, eu vou passar aqui, doutor Carlos, para responder as perguntas. Quer seguir aqui de alguma... Deixa eu só voltar aqui à mesa. No caso, a organização dos trabalhos. Vamos lá, então vamos passar as perguntas. Não foram poucas. Vou começar aqui com um tema mais sensível. No meu município, somos 2 cartórios. No primeiro ofício, minha serventia funciona a distribuição e também o protesto. No segundo, recebe as distribuições e faz em time e protesta. Porém, não vem repassando ao ofício da distribuição os valores recebidos. Bem, isso daqui, infelizmente, né, eu não vou citar aqui, porque até para... Né, infelizmente, ocorre. Aí eu vou fazer aquela primeira pergunta. Quem é profissional do direito aqui? Alguém pode me responder o que é isso aqui? Isso daqui, o fato, né, é um ilícito. O ilícito de natureza pode configurar um ilícito de natureza penal e um ilícito de natureza administrativa. Né? Agora, os órgãos de persecução, vocês se lembram dessa palavra? No inquérito policial, o órgão de persecução da ação penal é o Ministério Público. Já a investigação é a polícia, já a persecução administrativa é a Corregedoria Geral de Justiça. E o direito de petição, né, lá elencado como um direito fundamental de natureza administrativa, uma vez que a jurisdição é um monopólio do Estado, só em casos excepcionais o particular tem jurisdição, por exemplo, na legítima defesa, na ação penal pública, na ação penal privada, na ação penal de iniciativa privada, é que o particular pode se substituir a essas demais entidades. Então, infelizmente, isso daqui ocorre, não deveria ocorrer. Existem colegas que agem dessa maneira e vamos torcer que isso não ocorra. Só para ficar registrado, eu recebi também mais 2 perguntas no mesmo teor, tá? Com relação à informação dos títulos pagos e o repasse da distribuição. Tá? E outra pergunta que foi feita aqui também no mesmo caminho é que, sim, os emolumentos da distribuição também são postergados, tá? Só são recebidos no pagamento ou no cancelamento. Com certeza absoluta. Para todos os efeitos, o título está distribuído, sim. E se essa pessoa se negar, você faz um protocolo, né? Mas também pode se negar, porque quando a gente está lidando, né, nesse caso de negativa desse direito fundamental, começa a ficar um pouco complicado. Manda uma intimação, manda um e-mail, manda outra intimação, depois manda uma notificação via cartório. E, infelizmente, às vezes, a gente tem que se impor dessa maneira. Mas é totalmente possível, está previsto na Constituição. Tá.
Então, o doutor Lucas respondeu já duas? Duas que estavam no mesmo... Tá, então vou passar a bola aqui para o doutor Tales. Bom, pessoal, chegou uma pergunta aqui comentando sobre o artigo 612, parágrafo único, que ele trata sobre a dispensa de intimação de empresa objeto de falência. Na verdade, o artigo 613, no 612, ele traz umas exceções, e no 613, parágrafo 2º, ele explica que a intimação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Por que isso é uma exceção? Porque, em regra, a pessoa manda uma R e qualquer pessoa recebe. Quando a empresa está em falência ou em recuperação judicial, existe uma assembleia de credores e existe um administrador judicial ou extrajudicial, a depender lá da modalidade. Então, acredito que a ideia do provimento foi centralizar e identificar a intimação para que não houvesse nenhum problema lá na Assembleia de Credores. Então, na verdade, o 612 ele é esclarecido pelo 613, como colocado aqui na pergunta, que precisa ter a identificação do recebedor. Acho que ficou claro, não é isso? Voltando aqui o edital, mencionado no artigo 614, inciso 4º, da residência do devedor fora da sede, deve ser antes da expedição da comunicação mencionada no parágrafo 5º do artigo 3º do provimento 87, de 2019. Essa é aquela pergunta, né, para arrasar o quarteirão quando a pessoa não conhece o dispositivo. Fui aqui no provimento 87 para realmente, sim, perfeita, pergunta super bem elaborada. E ainda prevê a data do edital que deve constar dessa intimação. Então, vocês vejam como o poder regulatório da Corregedoria nos ajuda muito, né? Isso daí está no provimento 87 de 2019. Muito obrigado pela pergunta. A distribuição, no primeiro momento, será protocolizado pela CRA, mas o processo de distribuição continua normal no cartório distribuidor? Sim. Né? Como eu falei, o que nós vamos fazer é dar um adiantamento no trabalho do cartório de distribuição. A gente vai tirar uma etapa do trabalho dele. O que é que efetivamente o cartório de distribuição vai fazer? Ele vai encaminhar o arquivo para o tribunal, né? No sistema do tribunal, informando os selos da distribuição. Porque o arquivo com os títulos referentes ao segundo, terceiro, quarto ofício que seja, a CRA também já vai encaminhar. Então, é como se o distribuidor, quando ele começasse o dia de trabalho dele, com relação aos títulos da CRA, ele já vai estar recebendo tudo separadinho. O que ele tem que enviar para o tribunal, como distribuidor, e o que foi enviado para os demais ofícios de protesto e com os protocolos. Tá? E essa informação, ao mesmo tempo que vai para o distribuidor, vai como confirmação para a CRA. Então, é uma ajuda, né, uma forma de automação no serviço do cartório de distribuição. Acredito que nos próximos 30 dias. Tá? Nós tivemos uma intercorrência. São muitos parâmetros envolvidos nessa questão, mas estamos avançando. Acredito que nos próximos 30 dias avisaremos com antecedência, tá? O máximo de antecedência possível, avisaremos, e também estamos disponíveis para qualquer esclarecimento ou dúvida. A próxima pergunta. Não resta dúvidas que, com o surgimento do sistema CRA, Central de Remessa de Arquivos, a demanda aumentou, mas o retorno financeiro para o cartório não. E mesmo não tendo arrecadado, tem que se, entre aspas, pagar ao Instituto de Protesto. Esta contribuição deveria ser sobre a arrecadação dos protestos no mês. Bem, vamos lá. Se vê que essa pergunta ela traz uma realidade, né, que envolve um aspecto temporal e um aspecto de ordem financeira,
E eu não sei se, ao final, ela sugere dá uma ideia ou se ela confirma uma opinião. Esta contribuição deveria ser sobre a arrecadação do protesto no mês. Me parece que é uma confirmação. Essa questão do sistema que aumentou, então, me parece que deve ter aumentado, né? Porque os dados que nós temos é que, cada vez mais, o protesto vem diminuindo, infelizmente. Um exemplo que a gente tem emblemático é na própria escritura, quando, na década de 60, nós perdemos o instrumento público para o sistema financeiro da habitação, etc. E o que a gente vem tentando, nós todos, como atividade, buscar novas alternativas, inclusive o que o doutor Tales lembrou muito bem, da desjudicialização, né? Desburocratização de processos, sob o manto daquilo onde não tenha jurisdição típica, ou seja, poder de julgar. A gente não pode confundir poder de jurisdição, juiz, com nossa atribuição. Mas o retorno não ocorreu, né? Então, temos que avaliar até que ponto, né, a gente realmente vem conseguindo atingir esse nosso intento de melhorar nossos serviços, conseguir novos atos, etc. O mesmo não tendo arrecadado, tem que se pagar. Com relação ao pagamento, ao conceito do pagamento, que está lá na parte geral do direito das obrigações, quem deve pagar, a quem se deve pagar e no tempo que se deve pagar, eu diria que aqui poderia ser utilizado sobre a questão da responsabilidade pelo pagamento. Porque hoje a lei da duplicata eletrônica, que incluiu o artigo 41A e foi regulamentado pelo provimento 87 de 2019, ele exige que os tabeliães de protesto todos não só se vinculem sobre o aspecto, inclusive funcional, mas que arquem, né, com a manutenção dessas novas centrais. O registro de imóveis, para variar na vanguarda, previu o legislador, inclusive, que, na lei, né, que haja uma determinada contribuição, né? Só que na nossa lei lá está dizendo que nossos emolumentos são integrais, etc., e a gente vem vendo, né, que nós viemos pagando parcelas privadas, parcelas públicas, arcando, inclusive, com subsídios, ônus, que são as gratuidades, etc. Né? Então, aqui... agora, sobre o aspecto fático, sei que, recentemente, o IEPTB lançou um comunicado até buscando diminuir essas parcelas de contribuição. Agora, que os senhores e as senhoras tenham muita consciência. Os serviços notariais de registro, eles existem sobre um regime que se chama monopólio natural. Se nós não tivéssemos essa prerrogativa, não adiantaria a gente simplesmente chorar, puxa, e tal, isso, aquilo, outro. Nós simplesmente íamos fechar a nossa agência, a nossa sucursal, nossa filial, a nossa própria sede, como agentes de mercado, agentes econômicos, e íamos deixar de existir. A regra na economia, no direito privado, no empreendedorismo, é essa, né? Então, hoje, só por uma imposição legal e por ainda existirmos sob o regime de monopólio natural, é que tem que se arcar com essas despesas, assim como a gente arca com o sistema de manutenção da via de água, como da energia elétrica também. Então, o campo dessa resposta vai nesse sentido. Só complementando, doutor Carlos, essa resposta, estamos caminhando, né, a central, ela está se encaminhando, claro que não na velocidade que todos queriam, mas ela está se encaminhando ao que era antes da necessidade da contribuição por parte dos cartórios, que ela ter a própria manutenção custeada, né, pelos serviços prestados. Novamente, isso foi decorrente
de uma pandemia, de uma diminuição drástica no envio dos títulos, de um provimento do CNJ que proibiu as centrais, não só o protesto, de cobrar pelos seus serviços e determinou que os cartórios fizessem a manutenção dessas centrais, e tudo gerou uma tempestade perfeita que culminou da necessidade dessa contribuição. Estamos trabalhando para que volte a situação de não haver essa necessidade. Já sabemos a dura realidade da maioria dos cartórios e não queremos ainda mais piorar. Foi enviado um comunicado essa semana, salvo engano, informando a nova forma de contribuição, que foi aplicado um desconto de 25% do que estava sendo praticado atualmente, mais 25% mediante o cartório cumprir com os prazos determinados no convênio. Ou seja, o cartório que tiver os títulos solucionados dentro do prazo determinados pela legislação, terá 50% de desconto. O ideal era que tivesse 100%, mas a gente ainda não consegue fazer isso. Como até acabei de demonstrar, a gente está lançando uma ferramenta, a tecnologia não é barato, né? Então, estamos no caminho, esperamos que chegue mais rápido esse dia que não precisaremos da contribuição, contando com a ajuda de vocês. Tá bom? Essa pergunta é muito interessante. Ela tem um viés muito estratégico. Uma pessoa, ao abrir crédito em um banco, esse banco consulta o Serasa. Qual o trabalho o IEPTB está fazendo para que seja consultado por esses agentes de créditos a nossa central? Não seria possível, viável, convênio com os bancos? Olha, a gente, lá no início, falou do que vem sendo a alteração do protesto de 1997 para cá. O Barros Leal pode dar o depoimento dele aqui como distribuidor, conhece tranquilamente o fluxo dos títulos, dos documentos, não só títulos, instrumentos e títulos de registro de imóveis, por exemplo. Na distribuição, em tese, passa tudo. Tudo tem que ser anotado por ali com uma finalidade, para as pessoas conhecerem. Afinal de contas, não tem como um advogado conhecer tudo que está no mundo. Então, ele vai lá no cartório da distribuição para fazer a consulta. Sim, o IEPTB-BR vem fazendo esse trabalho junto à FEBRABAN, porque o mercado, a lógica de mercado, vem mudando. Isso é um sonho dos tabeliões de protesto, que a central de protesto possa ser utilizada com esse grande acervo de dados, né, Big Data, né, a informação como um insumo econômico importante, né? Quem detém informação, quem detém esses arquivos importantes, possa, eventualmente, dar utilidade, inclusive econômica, a essas informações, a esse insumo, a isso que tem um valor econômico, né? Então, é exatamente isso, essa visão estratégica de mercado. Qual artigo trata do edital quando a intimação for fora da sede da comarca? Eu acredito que o doutor Thales já respondeu, é o 614, inciso 4º. Tá? Vou adiantar aqui. O horário de retorno da CRA não poderia ser ao final do expediente, como o da Semprote? Hoje, não. Tá? Com a mudança da CRA e da Semprote, com a unificação desses dois sistemas, sim. Tá? Então, muito provavelmente, tanto a questão da distribuição, da protocolização automática dos títulos, quanto essa questão de horário do retorno, elas entrarão juntas em vigor ao mesmo tempo, porque aí vai ser quando a gente unificar os dois sistemas. Tá? Esse horário, pessoal, só para ficar claro, que a CRA, que você precisa enviar o retorno até aquele horário de 11 e alguma coisa,
não é determinado pela CRA Ceará. Tá? Aquilo ali, além de estar no provimento 87 e na resolução número 1 da SEMPROT, é o horário que o banco trabalha. Então, assim, o banco ele tem um horário específico, onde todo o empenho tecnológico dele é para receber essa informação que nós chamamos de retorno. Então, não é, a CRA Ceará poderia modificar, poderia receber em 5 horas? Hoje, não. Quando nós fomos para a SEMPROT, quando unificar CRA e SEMPROT virar uma coisa só, e aqui, quando eu digo uma coisa só, é para operacionalizar. Ela continua, para o usuário, ela continua sendo duas coisas separadas. Mas, quando ela tiver uma coisa só, vai ser possível o cartório enviar, sim, o retorno ao final do dia. Contudo, o banco só vai receber no outro dia, naquele mesmo horário. O que nós iremos proporcionar é o cartório enviar o retorno a qualquer momento, claro. Mas o banco só terá ciência no outro dia, naquele horário determinado, porque o banco não vai modificar. Nós é que vamos criar uma estrutura para receber esse arquivo, ficar com ele e amanhã, no começo da manhã, já liberar para o banco. Tá bom? Essa pergunta aqui eu vou responder de forma conceitual. Me foi feita uma pergunta sobre prazo. Como eu disse, o prazo nem sempre é muito bem compreendido pelo direito. Se atribui um determinado prazo que tem que ser cumprido. Qual o prazo para o cartório de protesto enviar os emolumentos devidos para a distribuição, que antes era de 48 horas? Bem, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que, como regra geral, o devedor ele tem que disponibilizar o quanto antes o valor para o credor, né? Via de regra, ao final do dia. Se está previsto 48 horas antes, eu até me espanto um pouco 48 horas, porque isso seria um repasse, uma conta corrente, porque a regra geral no cartório é o seguinte: no máximo, no dia seguinte, ir lá e pagar. Isso. A regra é essa, né? 24 horas o valor do título tem que estar disponível para o apresentante. Já a parte para o distribuidor, né, que eu acredito que foi a pergunta, aí entra naquela questão também que já foi respondida. O cartório, na verdade, ele precisa primeiro informar a baixa do título, né, e logo em seguida, eu acredito, fazer o repasse das custas de distribuição. Porque a gente não pode entrar naquela questão muito interessante, que era a questão do prazo do flagrante, né? Porque o flagrante ele nunca teve prazo. No crime continuado, quando ele está se protraindo no tempo, existe sempre o estado de flagrância. Então, eu não sei, tá, de onde surgiu esse prazo de 48 horas. Mas, como regra geral, o devedor ele disponibiliza o quanto antes. Senão, a gente vai ao Instituto da Mora, que nada mais é que o atraso. Na central de RTD-PJ, existe uma ferramenta que possibilita o encaminhamento da intimação do devedor de outra comarca para o cartório da comarca do endereço. Nos casos de mais de um endereço, não seria viável também para o protesto? Com relação à ferramenta do RTD, eu realmente não vou responder, mas, como sugestão do endereço, não seria viável também o protesto? Bem, o que a lógica atual do direito vem buscando? Efetividade. Ou seja, fazer cumprir o direito, né? Sim, existem provimentos já, previsões que o tabelião de protesto pode diligenciar com mais possibilidade possível, tanto para os endereços físicos como para os endereços digitais. O ideal é que seja, em caso de envio indevido para a comarca, que o cartório, ao devolver o título, ele justifique que está com a comarca divergente para que o apresentante tome ciência e encaminhe para a comarca correta, né? Essa questão da gente, o próprio cartório ou o instituto, encaminhar o título para a comarca, modificar a informação que o apresentante está enviando, é um problema muito grave, né? Eu modificar a informação dentro de um arquivo. Tá? Então, assim, não há possibilidade nem previsão legal do Instituto
recebeu um título que seria para Fortaleza e que foi informado que era Fortaleza, aí Fortaleza nos informa que não é Fortaleza, é Maracanaú, e eu ir lá e modificar essa informação para esse título ir para Maracanaú. O que nós podemos estudar, é uma possibilidade, o doutor Carlos, o doutor Thales aí podem nos ajudar. Na minha leitura, quem tem que fazer isso é o apresentante, justamente, né? Ou tentar buscar algum entendimento com a corregedoria, se seria possível, mas adianto que acho que na prática não. É porque o apresentante é quem indica, né? Indica, digamos assim, protocola tanto o documento físico como o documento digital. Para finalizar, doutor Carlos, só uma pergunta aqui com relação a se tem que ser o envio por AR antes de enviar para o edital eletrônico, com aquele prazo de 15 dias. Na verdade, o provimento diz que você tem que enviar por qualquer meio que assegure o recebimento. Tá? Então, assim, é mais comum a AR dos bancos. Não é? Então, assim, eu vou mandar um portador próprio com recebimento. Também é possível. Porém, que o portador próprio, geralmente, ele volta com a resposta mais rápida do que os 15 dias. Então, quais são as possibilidades de intimação? Hoje, meio eletrônico, qualquer portador próprio e AR, no caso, que seria o mais comum. Então, assim, se eu entendi a resposta, hoje é não. Tá? Para cumprir os prazos de 15 dias antes de colocar no edital, tem que ser por algum meio que fique assegurado o recebimento. O AR, na verdade, é isso. Tá bom? Tem uma pergunta aqui, eu acho que é a última. Ela tá dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem uma perspicácia muito interessante. Podemos contar o prazo com a notícia no site, do correio, da entrega, do AR, ou devemos aguardar o retorno físico? Essa pergunta espelha uma nítida experiência e observância do que ocorre no mundo. A nossa matriz ainda é papel, mas a gente vem realmente tendo que reconhecer essas novas tecnologias, esses novos ideais e ideários. Uma leitura atenta ao provimento possibilita, assim, ao tabelião um juízo de razoabilidade do retorno da intimação e que ele possa fazer o edital. Tá? Com relação ao aporte gratuito, lembrar 1 ano. Acredito que o colega tenha dito no tópico 2, que foi assim uma mensagem telepática, que é do provimento 87, sobre a questão dos títulos privados, aqueles que têm que ter até no máximo 1 ano. Isso daí é uma lógica econômica e realmente foi essa a previsão, essa foi a possibilidade de ser feito a ambiência dos anais da lei ou da norma, né? Ou seja, onde a norma ela é discutida e depois ela é assentada lá no arquivo, né? Na promulgação. No caso, foi só um ato normativo, né? Um ato do Conselho Nacional de Justiça. Ficou lá um prazo limite de 1 ano para deferir esse tipo de título. E por si só, né, doutor Cláudio, isso aí, na verdade, diminui a nossa quantidade de títulos, né? Uma vez que diminui o nosso raio de ação. E foi uma necessidade imposta por mercados, até por uma questão da sobrevivência do próprio protesto, né? E com relação ao recebimento do título protestado, aí eu não consegui entender o que é que... Se eu entendi aqui, o provimento também permite, hoje, um título que já esteja protestado ser recebido em cartório, desde que haja autorização do credor. Então, na prática, o título foi protestado, o devedor, em algum momento, verificou que estava com a restrição, foi ao cartório, e hoje a resposta do cartório é procure o credor, né, e volte com a carta de anuência, se for o caso. Hoje, o provimento permite que o cartório, mediante a autorização do credor, receba isso. Isso é muito bom, né, porque, primeiro, eu não fico jogando o devedor de canto a canto. Segundo, que se eu só recebo na pós-antecipação, a probabilidade de eu já conseguir o cancelamento ali naquele momento é maior. Então, permite sim. E o Instituto também já está trabalhando tanto nos convênios, com essa autorização também, porque demanda a autorização do credor, quanto em alguma questão de sistemas para a gente conseguir trabalhar isso. Então, pessoal, um bom café, obrigado.
E isso aí.